Vamos ler o versículo 11 até o 13. Isaías 43, versículo 11 ao 13, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu declarei e eu salvei, e eu mostrei quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Sim, antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Em outra tradução diz: operando Deus, quem impedirá? Meus irmãos, podem tomar o seu assento. O contexto, irmãos, do capítulo 43 apresenta dois elementos, os quais fazem parte da natureza. Encontramos no versículo 2 esses dois elementos, os quais são as águas e o fogo. A água é essencial para a sobrevivência da humanidade. Todos dependem da água. Os animais, a natureza animada e inanimada, os seres viventes. A terra depende da água para dar o seu fruto. Os peixes dependem das águas para viverem. E sem a água no mundo, não haveria sobrevivência. Mas quando estas águas estão em fúrias, trazem grandes catástrofes sobre a terra e sobre a humanidade, como nós contemplamos no ano de 2011, quando as placas tectônicas se movimentaram na região da Ásia, trazendo maremotos, e através desse maremoto tornou-se um tsunami. E esse tsunami invadiu casas, invadiu cidades, matando mais de 300.000 pessoas. Foi uma grande catástrofe causada pelas águas. Mas o texto vai dizer assim: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Eu imagino Moisés, logo após sair da terra do Egito, ele tinha a incumbência de levar cerca de 3 milhões de pessoas para a terra prometida. E agora ele está diante da perseguição de Faraó e dos egípcios, mas na frente havia um grande mar que bloqueava a passagem da nação de Israel. E o texto vai dizer: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, porque para Deus fazer algo, Ele não precisa de muita coisa não. Ele poderia mandar um vento forte, e o vento abriria o Mar Vermelho. Ele poderia movimentar as placas tectônicas, e o mar estar agitado.
Ele poderia causar um tsunami, fazendo com que as águas se afastassem. Mas o texto vai dizer: se eu estou contigo, ainda que estiver diante das águas, tu vai passar. E ele vai dizer para Moisés: o que é que tu tem nas mãos? Era uma coisa simples, irmãos. Um pedaço de madeira que Moisés usava para apoiar-se. Ele pega o cajado, toca nas águas. Formou-se um paredão do lado direito de águas e do lado esquerdo. Não tinha estrutura, não tinha concretos, não tinha ponte para segurar o lado direito e nem o lado esquerdo. O que era que segurava? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E Moisés e o povo de Israel vai andando, do lado direito tem água, do lado esquerdo tem água. Um certo professor indagou uma criança na escola dizendo que aquilo era uma história fictícia e que as águas do mar eram rasas. E o povo de Israel passou em águas rasas. Então o menino respondeu para a professora, é aí que eu fico mais admirado ao ouvir as suas palavras. Porque a senhora está dizendo que as águas eram rasas? E como que essas águas rasas matou todo o exército de Faraó? Eles passaram em terra firme, em terra seca, porque Deus estava com eles. O fogo, irmãos, é um elemento, serve para a vivência da humanidade, serve para cozer. Os metalúrgicos precisam do fogo para derreter suas matérias-primas. Então é um elemento essencial para a sobrevivência também da humanidade. E quando o fogo está na sua fúria, grandes catástrofes acontecem. Como é o caso de poucos anos atrás que nós contemplamos isso. O céu estava vermelho, fumaças por todos os lados aqui no Mato Grosso do Sul, porque o Pantanal estava em chamas. O fogo estava destruindo as matas, as florestas e matando os animais. Como também vimos há pouco tempo, na cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o fogo destruiu milhares de hectares. Então, na sua fúria, o fogo traz grandes catástrofes e destruição. E diz a palavra do Senhor: quando caminhares pelo fogo, tu não se queimarás, nem a chama arderá em ti. Todo texto tem um contexto. Tudo que falamos tem um contexto. Olha só, irmãos.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá sobre ti. Imagina, irmãos, 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, jovens fiéis, jovens dedicados a Deus. Quando eles estão na Babilônia, Nabucodonosor muda seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Cada nome representava um deus dos caldeus. Nabucodonosor fez uma estátua grande, e no dia da consagração saiu a ordem para que todos os caldeus e os judeus se prostrassem diante daquela estátua que ele havia feito. Ao ouvir o som da trombeta, do tambor, todos se prostraram, todos se encurvaram. Mas Nabucodonosor olhava e viu 3 jovens em pé. Ele disse para o seu servo: toca mais uma vez. Será que eles não estão ouvindo? Tocou a segunda vez e os jovens não se prostraram. Tocou a terceira vez, eles não se prostraram. Tocou a quarta vez e não se prostraram. Mande chamar aqui. Jovens, eu vou te dar mais uma chance. Ou vocês se curvem diante do meu Deus, ou todos serão lançados na fornalha de fogo. Aí vem, irmãos, aqueles jovens leram, porque Isaías profetizou 150 anos antes do seu nascimento, antes do nascimento desses jovens. Eles devem ter lido: quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Misael, Ananias, Azarias, quem disse isso? Foi Isaías, 150 anos do nosso nascimento. Será que ele estava falando de hoje, desse tempo? Ó rei, fique sabendo que ainda que nos mate, nós não nos prostraremos e não encurvaremos diante da estátua que tu fizeste, porque nós já servimos ao Deus Todo-Poderoso. Soldados, peguem eles e joguem na fornalha. Lá vai os soldados, irmãos. A fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Imagina o fogo sendo aquecido 7 vezes mais. A alguns metros de distância, o fogo consumiu quem jogara. Morreram. Jogaram e morreram. Jogaram e morreram. Imagina o rei dizendo: é assim que acontece quem não obedece a minha ordem. Mas aqueles jovens não obedeceram a sua ordem, obedeceram a ordem de papai que está no céu. Ei, eu estou vendo algo. Peraí. Não foram 3 que nós jogou dentro da fornalha? Sim, ó rei, foram 3. Mas eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. E eles estão passeando dentro da fornalha. Porque quem serve a Deus, irmãos, até a fornalha vira ar-condicionado. O Deus que você serve, o Deus que nós servemos, faz fornalha virar ar-condicionado. O Deus que você serve faz abrir o mar vermelho. O Deus que nós servimos faz milagres extraordinários. Meu Jesus, 9 horas.
30 segundos, eu já vou entregar. 30 segundos, irmãos. 30 segundos. Diz o Senhor, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Criar, a ordem saiu no jardim do Éden. Deus criou e disse para o homem: enchei e multiplicai a terra. Então todos que nascem são criatura de Deus. E Deus está dizendo, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Israel são os 12 filhos de Jacó. E quando Jacó lutou com o anjo, a primeira coisa que aconteceu foi Deus trocar o nome dele de Jacó para Israel. Então Jacó Deus criou, mas Israel Deus formou. Deus pegou Israel e formou conforme a tua vontade. Quer ver o sobrenatural de Deus? Eu lhe pergunto nesta noite, em qual estágio tu estás? Tu és criatura ou tu és formado por Deus? Porque se tu és formado por Deus, então Ele deixou as digitais no teu corpo. Ele deixou as digitais no teu vaso. Porque quando tu chegasse para Deus, tu estava quebrado, tu estava desmerecido, tu estava rejeitado. Mas Deus te pegou os cacos, fez um novo vaso e tu foi formado por Ele. Então, só quem tem experiência com Deus é quem foi formado por Ele. Se você tem experiência com Deus, então se alegra no Senhor, porque tu foi formado por Ele. E Ele vai te revelar e vai manifestar a tua glória na tua vida. Tu vai ver o mar se abrir, tu vai ver o fogo virar condicionado, porque Ele vai fazer grandes milagres na tua vida. Coloca sobre os teus pés nessa noite, irmão. Que te criou e que te formou. Ainda que passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Deus, aleluia, Pai. Oh, Deus. Queres viver o sobrenatural de Deus? Tu queres ver o sobrenatural de Deus? Tu queres sentir o sobrenatural de Deus? Deixa Ele ser o teu Senhor. Deixa Ele cuidar de tudo. Entregue tudo para Ele. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. O impossível vai acontecer na sua vida. Fecha os teus olhos nessa noite. Ouve a voz de Deus. Preenchendo esse ambiente. Ouçam a voz de Deus. Falando contigo. Ele está dizendo: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu não te abandonei, eu não te desamparei, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Sinta a voz de Deus falando ao teu coração.
voz do Senhor nessa noite. Sinta Ele te abraçando nessa noite. Sinta o abraço de Deus nessa noite. Sinta as mãos dele te levantando nesta noite. Sinta Ele te sustentando nesta noite. Sinta Ele te levantando nesta noite. Vocês que estão na internet, sinta Ele tocando a tua vida nesta noite. Deus está abraçando esta igreja nesta noite. Deus está abraçando esta igreja nesta noite. Sinta o abraço dele nesta noite. Sinta o abraço de Deus nessa noite. Sintam a presença de Deus nessa noite. Sintam o abraço dele. Sintam o abraço de Deus nessa noite. Vocês que estão do outro lado da internet, sintam o abraço de Deus agora. Sinta o refrigério do Senhor agora, curando. Sinta o refrigério dele te curando agora, te levantando. Sintam agora. Sinta o abraço de Deus agora do outro lado da internet. Aonde vocês estiverem agora, sintam o toque de Deus agora. Sintam nesta